Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com esta solenidade de Cristo Rei, como eu disse no início dessa celebração, nós encerramos mais um ano no calendário litúrgico da Igreja, reconhecendo Cristo como o Senhor da nossa vida, como o Senhor da nossa história. Portanto, ao celebrar a solenidade de Cristo Rei, o Senhor nos convida, através de sua palavra, através de sua igreja, a fazer um balanço em relação à nossa caminhada de fé, como cristãos, como batizados. Porque aquele que fez a sua escolha e a sua opção pela pessoa de Jesus Cristo e pela sua causa, sabe que seus gestos, suas palavras e suas atitudes devem ser reflexo desta escolha. Então não podemos viver como aqueles que não creem. Se somos cristãos, se cremos em Jesus Cristo, se cremos na sua palavra, se cremos na sua pessoa, se cremos na sua causa, nós temos que ser estas novas criaturas em Deus. Não podemos viver como antes do encontro pessoal e libertador com o Senhor, que veio ao mundo para nos redimir, que veio ao mundo para nos conduzir no caminho certo, no caminho que nos leva a Deus, no caminho que nos leva à salvação eterna. Então, aquele que realmente fez o seu encontro pessoal e libertador com o Senhor, ele procura na sua caminhada de fé deixar transparecer em suas ações e atitudes do dia a dia este novo modo de ser e de viver, do qual Jesus nos convida a cada dia, pela graça do sacramento do batismo, a morrermos para uma vida de pecado, de vícios, e renascermos e revivermos com Ele para uma vida nova, uma vida santa, uma vida virtuosa. Reunidos nesta solenidade tão bela de Cristo Rei do Universo, neste dia de hoje também nós damos início ao nosso tríduo comemorativo do 53º aniversário de fundação de nossa paróquia, dedicado a Cristo Sacerdote. Hoje, o Senhor nos convida a contemplá-lo como Rei e Sacerdote, Senhor da história e Pastor de nossas vidas. Aquele que conduz esta comunidade desde o início do seu nascimento até os dias atuais. Nesta solenidade de hoje, celebramos a liturgia que nos coloca diante de um paradoxo. Se Jesus é rei, por que ele escolheu o trono da cruz para governar no seu reinado? Porque sua cruz é de espinhos e não de ouro e de pedras preciosas? Porque seus súditos são pecadores que ele veio salvar? A resposta a este questionamento se dá nesta solenidade de hoje. Porque para Jesus o seu reino não é como os reinados deste mundo. O reino no qual ele veio instaurar com seus gestos, com suas palavras, com suas atitudes, nos revela que aquele que quer ser o primeiro deve se tornar servos de todos. Portanto, o próprio Jesus nos dá este ensinamento nas Escrituras. Eu vim para servir e não para ser servido. Então Jesus deixa claro no Evangelho de hoje que o seu poder não é domínio, mas doação. Conforme ele testemunhou na cruz. Não há prova maior de amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada. Ele reina
não esmagando, mas erguendo, não impondo, mas amando, não exigindo privilégios, mas entregando a própria vida. Seu reinado é o do servo, do pastor, que conhece as suas ovelhas, do Deus que se inclina até o último dos seus para levantar cada filho e filha caído. Diante de Cristo na cruz, ouvimos a súplica do bom ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Diante deste apelo daquele sofredor na cruz, ouvimos a resposta que sustenta a nossa esperança. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este é o Rei que celebramos. Um Rei que abre portas e não fecha. Um Rei que perdoa e não condena. Um Rei que salva e não exclui. No primeiro dia do Tríduo, em preparação para celebrarmos o aniversário de fundação de nossa paróquia, queremos olhar para a nossa história paroquial à luz do Evangelho, que hoje Deus nos fala fortemente ao coração. Será que as características do reino de Deus, inaugurado por Jesus, estão também presentes nas nossas ações, nos nossos trabalhos pastorais que nós exercemos, na família, na comunidade e na sociedade? Nossa paróquia nasceu há 53 anos, porque Deus desejou ter aqui um povo reunido em torno do altar, alimentando da palavra de Deus e da Eucaristia, para que assim nós pudéssemos ser as testemunhas fiéis do Deus único e do Deus verdadeiro, do qual seu Filho amado Jesus nos veio revelar. Se Cristo reina servindo, nossa comunidade também foi fundada para servir. Se Cristo reina dando a vida, nossa paróquia existe para se doar. Se Cristo reina reconciliando, somos chamados também a ser lugar de encontro, de perdão, de acolhida. Quantos irmãos e irmãs de caminhada fazem parte da nossa história ao longo destes 53 anos de fundação? Quantos sacerdotes, religiosos, lideranças, agentes de pastoral, famílias, jovens, construíram esta história de amor? Quantas lágrimas se tornaram oração, quantos trabalhos se tornaram bênçãos, quantos desafios se transformaram em oportunidade de conversão. Hoje, Cristo Rei nos chama a retomar a essência do nosso ser e do nosso agir como cristãos. Ser uma comunidade que anuncia, que acolhe, que escuta, que cura, que evangeliza, que permanece de pé aos pés da cruz como Maria, e que leve esperança aos que mais precisam. Neste primeiro dia do nosso tríduo, somos convidados a reconhecer Cristo como Rei da nossa paróquia e Rei do nosso coração. Não há tríduo verdadeiro sem renovação interior. Por isso, 3 apelos nos iluminam hoje: deixar Cristo reinar em nossas escolhas pessoais, reavivar o espírito do serviço na comunidade
e renovar o ardor missionário. Seu reinado começa quando ele se torna o centro de nossa oração, da nossa família, da nossa agenda, do nosso jeito de amar e de ser. Uma paróquia fundada sobre o título Cristo Sacerdote só cumpre sua vocação quando cada batizado vive como sacerdote no cotidiano, como mediador, intercessor, servidor, cuidador da vida do semelhante. A história não se celebra olhando apenas para trás, mas projetando também para o futuro. Pois a missão de Cristo é reinar por todos os séculos dos séculos, para que assim, na escola do Divino Mestre, nós possamos trilhar no caminho certo, no caminho que nos leva a Deus, no caminho que nos leva à salvação eterna. Que este jubileu de 53 anos possa reavivar em nós o desejo de sermos uma paróquia em saída, um hospital de campanha, como nos propõe o nosso bispo e a nossa diocese. Presente nas casas, nos corações, nas periferias humanas e espirituais. Assim como o ladrão arrependido, também nós hoje dizemos: lembra-te de nossa paróquia, Senhor, quando vires no teu reino. E Cristo nos responderá: hoje estou com vocês. Então, neste dia de hoje, do qual nós também celebramos o Dia da Vocação Nacional do Leigo, que nós possamos tomar consciência do nosso papel como cristãos, como batizados. Sabemos que a vocação leiga é a maioria do povo de Deus. Vocês, leigos e leigas, são aqueles que muitas vezes se tornam instrumento nas mãos de Deus para chegar às periferias das nossas existências humanas e espirituais, onde muitas vezes, por parte das autoridades da nossa igreja, nós temos dificuldade de chegar, como bispo, como papa, como sacerdotes, como diáconos. Então, quanto bem vocês podem exercer se vocês realmente viverem a sua vocação e a sua missão. Que neste ano trouxe como tema de reflexão cristãos leigos e leigas, sinais de esperança no mundo. E o lema, temos muito a dizer. Celebrar este dia é reconhecer e agradecer a presença viva daqueles que no coração do mundo procuram se esforçar para serem sal e luz. Vivendo em tempos marcados por incertezas, polarizações e desafios, é pelo testemunho dos leigos que homens e mulheres revelam a fé e a fidelidade aos compromissos batismais assumidos com o Senhor. Vocês, leigos e leigas, na fidelidade a Cristo, são sinais vivos de esperança que transformam as famílias, as comunidades e a sociedade. É no serviço humilde e eficaz a estes irmãos de caminhada, que muitas vezes não têm o necessário para viver dignamente como filhos e filhas de Deus, que a vocação do leigo surge. Como sinal de esperança que nasce e do sol que brilha, iluminando mentes e corações, para que assim todos possam chegar ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. É nesta linha de raciocínio que o lema do dia de hoje tem muito a nos ensinar. Temos muito a dizer.
Porque temos, porque o mundo precisa ouvir a voz daqueles que, movidos pelo Evangelho, anunciam a verdade, a justiça, o diálogo e a paz. O autor sagrado da carta de São Paulo aos Hebreus nos lembra que não podemos silenciar o dom recebido. A fé não é para ser escondida, mas proclamada com palavras e, sobretudo, com gestos, com ações e atitudes concretas. Que este dia, dedicado aos leigos, possamos reacender em cada cristão leigo e leiga a consciência de sua vida e missão. Vocês não são coadjuvantes na igreja, mas protagonistas, discípulos e missionários enviados para serem presença de Cristo, onde Ele quer chegar através de cada um de vocês. Então, que vocês, nesta solenidade de hoje, possa renovar estes compromissos batismais que cada um de vocês assumiram com o Senhor através de sua igreja, no qual Ele é a cabeça e nós os seus membros. Que esta solenidade renove em todos nós a certeza de que Cristo reina, quando o seu amor é acolhido, quando a justiça floresce, quando a paz se constrói e quando o serviço se torna um estilo de vida. Eu vim para servir e não para ser servido. E que os leigos e leigas iluminados pelo Espírito Santo continuem firmes em sua missão de ser sal e luz, tornando visível o reino que não passa. Então peçamos por intercessão de Maria, mãe dos sacerdotes, a leiga de Nazaré, para que, por intercessão da nossa Mãe do Céu, seguindo o seu exemplo, ela possa nos ensinar a escutar, a servir e a dizer o nosso sim com esperança e coragem. Parabéns a vocês, que hoje celebra a sua vocação, e que vocês possam continuar prestando este serviço à Igreja de Jesus Cristo, colaborando com Cristo Rei, na missão do qual o Pai a Ele confiou e que hoje, nos dias atuais, Ele confia a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alimentar